O vídeo de hoje é a continuação da Batalha do Armagedon. Esta é a parte 2. Ezequiel profetizou sobre os detalhes desta batalha. Ezequiel 39. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei as suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá. Você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. A Batalha do Armagedon é uma das maiores batalhas relatadas no meio evangélico. E esta batalha, ela está profetizada nos textos do Apocalipse. E é Jesus Cristo que vai ser o autor desta guerra. É ele que vai ser o comandante, onde ele descerá do céu junto com os cristãos para participarem desta guerra. E a profecia de Apocalipse está relatada sobre o cavaleiro no cavalo branco, que é Jesus Cristo, que descerá do céu junto com os seus exércitos celestiais para então realizar esta guerra. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece. E ninguém mais. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos, e da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Com os eventos do Apocalipse, então cumpre a profecia das trombetas, onde a última trombeta é o arrebatamento dos cristãos, onde eles serão levados para as regiões celestiais e serão julgados. E é essas pessoas que voltarão com Jesus Cristo montado em cavalos brancos. São os cristãos que serão escolhidos para fazer parte do exército celestial de Jesus Cristo e voltarão para realizar esta batalha. E o texto de Apocalipse 19, 11 continua revelando sobre a besta. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no seu cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e a todas as aves se fartaram da carne deles. E o texto de Apocalipse 19 revela sobre um anjo que dá autoridade às aves do campo para se reunir para o grande banquete. Viu o anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E o texto de Ezequiel também revela sobre este assunto. Ezequiel 39:4. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e os animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano. Em Apocalipse 16:16 também revela sobre este acontecimento. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E no verso 16, então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E Zacarias profetizou sobre a primeira taça que é derramada sobre a terra antes de acontecer a Batalha do Armagedon. Zacarias 14:12 é relatado sobre este acontecimento, da primeira taça da ira de Deus. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas,
e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. A mesma praga cairá sobre os cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. E a profecia das 7 taças da ira de Deus, em Apocalipse 16, sobre a primeira taça da ira de Deus. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e abriram feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. As 7 taças da ira de Deus, ela será derramada sobre a terra antes de acontecer essa batalha do Armagedon. Em Apocalipse 18 é revelado sobre a queda da Babilônia. E no verso 8 é relatado sobre as 7 taças da ira de Deus, que será derramada em um único dia. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome. E no Apocalipse 17 tem mais descrição sobre esta batalha. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis. Junto com a besta, eles têm um único propósito, e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos exércitos, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Verso 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, elas levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a condenarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Parte do verso 16 é relatado sobre que os 10 chifres odiarão a prostituta. Esses 10 chifres representam os 10 reis da terra. E a besta é o anticristo. Nessa parte do texto é a grande confusão que foi profetizado em Zacarias 14. Naquele dia, uma grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. As riquezas das nações vizinhas serão recolhidas, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. Essa profecia de Zacarias é o cumprimento dessa revelação sobre a grande confusão que acontecerá nesta batalha. E o anticristo, junto com o falso profeta, eles serão abandonados pelos 10 reis que estarão sobre esta guerra. Muitas dessas pessoas que vão participar desta guerra, eles se arrependerão, e eles serão sobreviventes na terra. Em Zacarias 14 revela sobre esses sobreviventes desta guerra. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para eles a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles as pragas, com a qual fugirá as nações, que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Todos os sobreviventes da terra que sobreviveram a esta batalha e os que foram escolhidos para ser sobreviventes na terra, terão que todos os anos irem para Jerusalém a participar das festas judaicas estabelecidas por Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que se assentará no trono em Jerusalém, estabelecendo a nova lei e os novos decretos sobre toda a humanidade. E Apocalipse 19:19 relata sobre a destruição da besta e o falso profeta, durante a batalha do Armagedon. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram
da carne deles. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, de como que vai ser o Apocalipse e a volta de Jesus Cristo, e também sobre a restauração de Israel, se inscreva no canal e também adquire o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. O livro já está disponível no site da Amazon.com.br.